Amém. Antes de eu entrar na palavra, vou dar uma satisfação para a igreja, né? Muitos irmãos, pô, o senhor está sumido, sentindo sua falta. Eu já conversei com o pastor Daniel sobre isso, que eu já sou aposentado, voltei a trabalhar e estou para me aposentar pela segunda vez. Olha só, irmãos, eu me aposentei com 37 anos de serviço e já estou com mais 15. E os chefes lá na Marinha me chamaram e disseram assim: eu estou sabendo que você está para se aposentar de novo, mas não sai não, fica com a gente aqui. Aí eu falei, não, depois a gente conversa, eu já cheguei à conclusão que eu tenho que parar mesmo, senão eu vou ficar lá até morrer, não quero isso. Embora eu ame trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço. Mas eu acho que esse ciclo está se encerrando. E eu, conversando com a Vânia, eu pretendo morar em Araruama. Então, o que eu estou fazendo nesse período? Preparando a casa para quando eu me aposentar, eu vou morar em Araruama. Entendeu? É uma vida mais tranquila lá. E Deus colocou isso no meu coração. Então, está na mão de Deus. Se Deus quiser mudar, aí Ele vai tocar no meu coração para eu ficar aqui no Rio. Então, por isso eu estou afastado. E aconteceu um outro problema também, que eu estou com um problema nesse ombro e vou operar. O manguito rotador rompeu, quer dizer, uma musculatura que tem aqui, ele soltou. Então, eu já fiz todos os exames, né? Vou entregar sexta-feira agora para o médico, para o risco cirúrgico, e vou ter que fazer essa operação para colocar esse manguito no lugar. E dói muito, ainda mais no tempo frio. Mas esses problemas não dão em árvore, né? Dão em pessoas. Mas a minha fé continua inabalável no Senhor. Um problema, como diz Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que nos currais não haja vaca, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu costumo dizer, irmão, que a nossa fé, ela tem que caber todas essas coisas. Tem que caber a angústia, tem que caber a depressão, tem que caber a doença. Dentro da tua fé tem que caber todas essas coisas. Porque senão você desiste, senão você se abala. Não é isso? Então continuamos firmes no Senhor. E o Senhor me deu uma palavra para esta manhã. Essa palavra hoje vai ser um teste para mim e para a igreja. Tá bom? Fazer um teste hoje aqui. Abre as suas Bíblias aí em Mateus 7, do 24 ao 27. Todo mundo já abriu? Mateus é um livro facinho, né? Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim, presta atenção, irmão, presta bem atenção. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Por que que a primeira casa não caiu? Viu? A irmã falou ali que ela não caiu porque estava firmado sobre a rocha. Mas eu prefiro dizer, a resposta da irmã está correta, mas eu prefiro dizer, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É a prática da palavra que vai
sustentar você sobre a rocha. Eu prefiro essa palavra, é a prática da palavra que vai dar condições de você de suportar. Como diz aqui, vieram os ventos, transbordaram os rios e bateram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu, por causa da prática da palavra. Aí eu pergunto para os irmãos, a que palavra Jesus estava se referindo aqui? Alguém sabe? Porque aqui eu já estou no finalzinho. Olha só. Jesus estava no monte com seus discípulos, reunido com os discípulos. Aí começa lá no capítulo 5 de Mateus. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma retrospectiva, falando os pontos aqui que Jesus falou. Eu vou fazer uma análise, vocês, cada um individualmente, vão fazer uma análise do que eu vou ler, e vocês vão dizer, vocês vão analisar se vocês estão construindo a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Porque a gente diz assim, eu vou para a igreja todo dia, eu escuto a palavra todo dia, mas aqui, a própria palavra, eu lendo a palavra, vocês escutando a palavra, vocês vão dizer assim, eu estou bem nisso aqui, eu passo nisso daqui. Não, nessa daqui não, essa aqui está pegando para mim. Aí Jesus quer dizer hoje o seguinte, naquilo que você tiver dificuldade, a palavra de hoje é para você fazer uma análise, uma autoanálise. E eu também, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Porque quando eu faço assim, tem 3 apontando para mim. Então, o que eu vou fazer aqui, nós vamos fazer uma análise. Porque aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, você vai ver se você está praticando isso ou não. E eu também. Amém, irmão? Então, vou fazer uma análise aqui. E vocês vão escutando aí, que eu vou chegar até o capítulo 7. Jesus disse assim, estava lá no monte. Vendo as multidões, Jesus subiu o monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Isso é uma da parte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aí você vai analisando. Eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Você tem sido, eu tenho sido misericordioso. Olha só os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você é aquela pessoa que quando ouve uma fofoca, ou quando alguém fala mal de alguém, você ora pela pessoa, ou você vai lá fofocar, ou você vai lá dizer assim, fulano falou mal de você, ou você é um pacificador que vai orar e não vai querer ver o circo pegar fogo. Como é que você reage numa atitude dessa? Você é um pacificador? Para pensar. Lá na Marinha, irmão, eu estou com 49 anos lá dentro. Vou fazer 50 anos lá dentro. Quando alguém vem falar mal de um amigo meu, que acontece isso, poxa, fulano, eu nunca cheguei para a pessoa para dizer, fulano falou mal de você. Eu sempre procurava pacificar e dizer, poxa, cara, mas ele tem um lado bom. Poxa, vocês têm tudo para ser amigos aqui dentro. Eu nunca cheguei para falar que o outro, para não gerar contenda. Isso é a prática da palavra. Então Jesus estava ensinando isso aqui. Vamos lá. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós que quando vos injuriares e perseguindo, disseram todo mal contra mim. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E nós vamos ser perseguidos por causa da palavra. Por causa da palavra. Aí vem. Jesus ensina o povo a curar os doentes. Não, melhor, aqui, eu passei para o outro lado. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança.
Aí vem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão consolados. Só para gravar bem. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí Jesus fala isso. Vocês estão captando aí? Se vocês estão, ou se eu estou, vivendo a palavra de Deus, se eu estou praticando isso que eu estou lendo para vocês, que é a palavra que Jesus está se referindo lá. Aí ele vem, continuando, o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você não for sal nessa terra, se você não for luz nessa terra, você não vai servir para nada, sem a prática da palavra. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a sua luz de vocês diante dos homens, para que vejam e as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Está dando para captar, irmãos? Nós estamos sendo testados aqui. E nós somos testados todos os dias. Aí a Bíblia vem de Jesus cumpre a lei. Não pense que vim abolir a lei dos profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei que se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Aí ele fala sobre o homicídio, né? Portanto, se você estiver, aí vem a outra passagem, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali te lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Está dizendo aqui, ó, nós não viemos aqui trazer oferta, né? Fui lá contribuir. Aí se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, ele manda você ir lá se reconciliar com o seu irmão. Mas tem muita gente que não faz isso. Ele não está praticando o que Jesus mandou. Não estou dizendo que é fácil, irmão, mas é o que Jesus, ele está dizendo, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, vai te sustentar, porque vem vento de todos os lados, tempestade de todos os lados. Então, se você não fez isso, faça isso. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Aí fala também do juramento, da vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar, com ele uma milha, vá com ele 2, e a quem lhe pede, e não voltes as costas àquele que te pedir emprestado. Está falando sobre o amor. Quando alguém vem te procurar para pedir alguma coisa, ele manda você abençoar, você dá. Fala sobre o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Dito lá no Velho Testamento, Jesus vem e fala,
Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Não é fácil não, irmão. Olha só, o Velho Testamento eu acho que era mais fácil. O Velho Testamento, como é que era? Olho por olho, dente por dente. O cara te batia, tu ia lá, batia nele. O cara matava um, ele matava o outro. O cara corria para a cidade de refúgio para não morrer. Era assim. Jesus, quando veio, é muito mais difícil. Naquele tempo, era apedrejado aquele que era pego no ato do adultério. O cara era pego, era apedrejado. Aí Jesus vem com uma que não é mole. Ó, aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher, ele já é réu. Você pode estar sozinho, ninguém está te vendo. Passou uma mulher, tu desejou no teu coração. A Bíblia diz que tu já pecou. É como se você tivesse ido para um motel e transado com essa mulher. Você precisa se arrepender daquilo que você pensou. É a mesma coisa. Aquele que olhar com um olhar impuro já é réu. Olha só. Não é brinquedo não, é difícil. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai que te vê o que é feito em segredo, o recompensará. Tem gente que gosta de falar o que faz. Se você falar como um testemunho for necessário, Deus conhece o teu coração. Mas tem muita gente que ele quer mostrar que ele faz, que ele é. Está errado. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em segredo. Então, seu pai que te vê em segredo recompensará. Estão entendendo, irmão? Como é que está aí? Como é que está aí? Nós estamos fazendo uma reflexão. Está tudo bem? Será que nós estamos enquadrados dentro disso? Será que eu estou enquadrado? Eu já li alguma coisa aqui que já me pegou. Vou ter que melhorar. Vou ter que correr atrás do prejuízo. Aí vem aqui, que antes mesmo de eu pedir, vocês orem assim, Pai Nosso. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para você ficar repetindo essa oração. Essa oração aqui é uma maneira que você deve orar. Não exatamente só isso. A gente pode até orar essa oração, mas você precisa entender o que ele quer dizer. Aqui na oração ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a parte mais difícil dessa oração. Porque você, quando ora assim, você está dizendo assim, Senhor, me perdoa porque eu tenho perdoado. E muitas das vezes é uma oração natural que você faz, nem pensa se tem alguém que você não perdoou. Então vamos lá, vamos continuar. Aí ele fala sobre o jejum, fala os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Irmão, eu não entendo isso como se você não pudesse ser próspero. O problema é quando você vive para isso.
Você vive para correr atrás de dinheiro, é a tua determinação. Agora, tem muita gente que ele, às vezes, ganha dinheiro naturalmente no trabalho dele. Ele nem faz esforço, ele nem pensa nisso. Ele vai prosperando, prosperando. Isso não é pecado. Mas tem gente que ele acumula, ele quer acumular, ele sente o desejo, eu quero ter isso, e vai buscando, buscando, e nunca está satisfeito. Porque quanto mais você tem, mais você quer. Então, está todo mundo muito quieto. Não estou ouvindo um glória aí, um amém. Ó, isso tudo que eu estou lendo aqui, é que Jesus disse lá, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é tudo isso aqui, tá? Vamos lá. O julgamento ao próximo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ninguém pensa nisso. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso aqui é Jesus falando, irmão. É Jesus que está dizendo isso. Ele fala na persistência da oração. Peçam e lhe será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E aquele que bate a porta se abrirá. É o que mais a gente faz. Isso aqui está todo mundo dentro. Todo mundo pede, adora pedir, né? Isso aí é nota 10 para todo mundo, não é não? Todo mundo está aprovado nessa. Pedir, pedir, pedir. Que a maioria das vezes a gente vem até a Deus só para pedir, para pedir, para pedir. Qual é a motivação nossa? Pedir, pedir, pedir. Vamos lá, vamos continuar. A porta estreita e a porta larga. Entre pela porta estreita, pois largo é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. A árvore e seus frutos, vamos lá, já estou chegando lá onde eu quero chegar. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, vocês são frutos bons, tem que ter uma árvore boa, vocês têm que dar frutos bons. Amém? Aí eu chego aqui. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios e bateram com ímpeto sobre aquela casa e ela não caiu. Mas você precisa praticar o que está escrito na palavra de Deus. É a prática que vai levar à perfeição. O Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra é luz. Então você precisa ter a palavra onde? Dentro do teu coração. Cassiano tem um hino que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Canta comigo, irmão. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti.
minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teu. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, né, irmão? Olha só. Mas tem gente que ouve e não pratica. Não é isso? Tem gente que ouve e não pratica. Agora eu vou levar vocês para a parábola do semeador. Mateus 13, vamos lá. Mateus 13. Vocês vão entender agora o motivo de quem não consegue praticar a palavra. Mateus 13, está aqui, ó. Agora vocês vão prestar atenção, porque eu vou mostrar para vocês por que tem pessoas que não conseguem praticar a palavra. Ele ouve, entra por aqui e sai por aqui, ele não consegue praticar. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu em seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praça, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinho, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábola? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Para vocês foi dado o conhecimento do reino dos céus. Quer dizer, vocês não têm desculpa por não aprender. Foi dado o conhecimento. A quem tem será dado. Aí ele fala: este terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos, e assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque ouve a palavra. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas Jesus desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram.
e ouvi o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouço o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vocês entenderam? Porque tem gente que tem uma dificuldade tremenda de colocar em prática a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus, como se Deus tivesse fechado os ouvidos daquela pessoa, não é não, irmão, é o seguinte, às vezes a gente entende uma coisa diferente. Por exemplo, se o sol fosse Deus, eu sou de cera, e o outro que está do meu lado é de barro, o sol quando bater em mim, o que vai acontecer que eu sou de cera? Eu vou derreter. E o de barro? Endurece. Então, às vezes a palavra de Deus, quando ela é lançada sobre você, e que você acha que aquilo tem... Eu conheço pessoas que disseram olhando para mim, cara, eu não vou perdoar nunca. Eu não vou perdoar. Quer dizer, o coração do cara está fechado, ele não deixa nenhuma brecha de dizer assim, não, quem sabe um dia, eu não sei, que Deus fizer a obra. Não, isso aí está fechado para mim, não perdoou. E o que a Bíblia diz? Dá e vos será dado, perdoar e vos será perdoado. Ele está dizendo assim, ó, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não sou eu que estou dizendo isso não, isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Vou dar um exemplo aqui. Aquela passagem do bom samaritano. O cara chegou para Jesus e disse assim, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Para ir para o céu. Aí Jesus olhou para esse cara e disse assim, vinha um homem pelo caminho, tá, caminhando, e vieram os salteadores, bateram nele, e deixaram ele semi-morto lá no caminho. Aí passou um sacerdote, viu o cara caído lá, sabia o que precisava fazer e passou de largo. Veio o levita, o crente, o pessoal da igreja, tá? Nós estamos falando aqui do pessoal da igreja. Olhou o cara caído, de repente falou assim, pô, eu tenho que cantar lá, eu tenho que preparar o louvor, então vou deixar esse cara aqui caído. Aí veio o samaritano. O samaritano era odiado para aquele povo, para aquele pessoal que deixou o cara ali caído. Viu o camarada, pegou, tratou das feridas dele, botou óleo, botou azeite, pegou o camarada, levou para uma estalagem, pagou a estalagem para ele ficar lá, ainda disse para o cara, se faltar mais alguma coisa, gastar mais um dinheiro, quando na volta eu pago. Aí Jesus chega para o cara e pergunta assim, quem foi o próximo desse homem? Aí o cara falou, aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus falou assim, vai e faz igual a ele e terás vida. Aquele samaritano, ele praticou a palavra. E aqueles levitas e aquele sacerdote, eles conheciam a palavra. Porque lá na sinagoga, era lido os profetas. Eles sabiam o que tinham que fazer. Quer ver? Olha aqui, o que eles sabiam que tinham que fazer. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Eles não tinham desculpa. Eles não tinham desculpa nenhuma para não fazer, porque eles conheciam a palavra.
E quando você depara com uma situação que você sabe o que tem que fazer e não faz, você comete pecado, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É assim que é, irmão. Não é fácil, não. Aí, aquele levita e aquele, o sacerdote, eles ouviam a palavra, era lida. Por exemplo, Isaías 58 diz assim, porque grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram e parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, o que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos nós, dizem, e não o viste? Porque nós nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixa, e em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida. Será este o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com um junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? É isso, aí sim a sua luz romperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Eles conheciam essa palavra, era lido lá. Nós aqui falamos do amor de Deus, os pastores que pregam, vocês escutam na internet a pregação do Senhor, falando do Evangelho, falando da prática da palavra, mas quando se deparam com a situação igual esse homem se deparou, pelo que ele conhecia, qual era a atitude dele? Parar para ajudar, dar atenção. Está tudo gravado, irmão, está tudo gravado diante de Deus, não tem para onde fugir. Às vezes eu fico pensando, já aconteceu de pessoas me procurarem para dizer assim, mas Ezequiel, como é que eu descubro o meu chamado? Como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Eu me lembrei disso quando eu estava preparando essa palavra. O meu chamado, o teu chamado, o nosso chamado é praticar a palavra de Deus. As pessoas estão procurando chamado. Por exemplo, o Emerson toca, a Lívia canta, passa 2 horinhas aqui em cima louvando a Deus, que é bom ouvir, canta bem pra caramba, né? A Lívia não canta bem? Uma benção essa menina cantando, caramba. Então, é bonito, só que ela fica 2 horinhas. Daqui a pouco ela vai sair daqui. Aí ela, não, já tenho o meu chamado, não vou fazer mais nada, eu sou levita, acabou. O Alan prega, acabou, vai ficar aqui em cima. Eu estou pregando aqui, acabou. Já tenho o meu chamado.
Não, o nosso chamado, o chamado do crente em Jesus, primeiro é ser exemplo e praticar as boas obras. Foi isso que Jesus ensinou. O evangelho de Jesus, irmãos, é muito fácil. Se você analisar aqui, não é corre, passou na rua ali, viu uma pessoa precisando, socorre. Como o Alan falou aqui, né? Quando chegar naquele dia, você quer dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava na prisão e me veio. Mas, Senhor, quando que eu te vi assim? Aí ele fala: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, você estava fazendo para mim. Irmãos, quando você socorre alguém, você está socorrendo Deus. Está fazendo, ele falou, fazendo para mim. Entendeu, irmão? Então, o seu chamado é praticar a palavra de Deus. Na ceia, a Bíblia fala o seguinte: quando você tomar ceia, ele manda você fazer uma análise, né? Examinar. Não é isso? Tem muito, é claro que quando nós cometemos um erro ou cometemos um pecado, você tem que analisar. Só que nessa passagem de 1 Coríntios 11, 17, ele está falando da falta de comunhão que existia entre os irmãos. Ele fala: vocês, quer ver? Eu vou ler para vocês aqui, que é interessante. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 11, 17, diz assim, ó: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais faz mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre você, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. No meio dessa divergência, porque a atitude de cada um vai demonstrar quem é que está com Deus e quem não está. Vai ser na hora de um problema que houver, porque os problemas vão acontecer, é que Deus vai ver quem é que está agindo dentro da palavra ou não. Aí fala: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Quer dizer, eles eram da igreja, estavam lá reunidos na igreja e não estavam praticando a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo chamou a atenção. Assim como eu estou lendo agora aqui a palavra de Deus, que ela está servindo para mim, primeiro para mim, tá? Deixa bem claro, para mim, eu preciso melhorar em algumas coisas, todos nós precisamos. Então, de repente, tem uma área aí que você está bem para caramba e eu não estou. Então, Jesus falou, então, Ezequiel, melhora nessa parte aí. Então, das coisas que eu li, cada um de nós temos que refletir naquilo que está pegando para a gente melhorar. Porque enquanto a vida, há esperança de melhora. Porque qual é o grande mandamento? Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Todo o teu coração. E o segundo, semelhante a este, qual é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, amarás ao teu próximo. Quando você vai lá na loja comprar uma roupa para você, uma calça, você vai escolher a melhor, não é? E por que quando a gente às vezes vai comprar um presente para alguém, você geralmente olha mais barato? Tu sabia, irmão? Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não.
eu não sou melhor do que ninguém, mas tem coisas que eu já me converti de verdade. Quando eu vou dar um presente para alguém que eu olho, eu falo assim, eu não vestiria isso. Eu não colocaria isso. Eu não tenho coragem de comprar aquilo que eu não teria coragem de usar. Já estou convertido nessa. Então, é isso, irmão. Fazer o teu melhor, que você pode de melhor. Você está fazendo para Deus. Tiago 1, 27 diz o quê? Quem é que sabe? A religião pura, imaculada para com Deus, é socorrer os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Essa é a religião pura, imaculada para com Deus. Às vezes a gente pensa que é bom fazer isso. Vem aqui, cultua a Deus, a gente chora na presença de Deus. Mas se você não estiver praticando essas palavras, isso aqui ó, não está valendo nada. Nada, nada, nada. Tu vem aqui, chora. Eu já contei aqui uma vez, que eu estava vindo aqui para a igreja, saí de casa, quando eu estou na rua, tinha um carro enguiçado na porta da minha casa. Era um pastor da igreja do Valdemiro, que é em frente à minha casa. A igreja do Valdemiro é aquela igrejona que tem assim, perto da minha casa. Quando eu vi, e ele perturbado, o cano de descarga dele soltou e ficou no chão, arrastando. Aí eu peguei a Bíblia, botei dentro da garagem, aí eu olhei debaixo do carro, aí tirei a camisa, botei um papelão, entrei, peguei um arame para tentar arrumar o carro dele. Aí eu vi, aí fui, voltei, tirei, botei uma bermuda, entrei, amarrei com um alicate ali, aquela ferragem, aí ele saiu. Quando ele saiu, o cano caiu de novo. Aí eu, peraí. Aí levantamos o carro, eu entrei debaixo, peguei mais arame, fui enrolando, aí apertei, aí ficou bom. Esse irmão era um pastor daquela igreja. Aí ele chegou para mim e disse assim, puxa irmão, você estava indo para a igreja, né? E eu te tirei da igreja, né, para você não foi. Aí eu olhei para ele e falei assim, irmão, você acha que Deus ia ficar mais satisfeito comigo, eu deixando você aqui, em frente à minha casa caído, e ter ido para a igreja e ficar lá louvando a Deus, chorando, ou ter te socorrido? Aí ele olhou para mim, eu não tinha pensado nisso. Eu estava praticando a palavra de Deus, irmão. É isso que as pessoas não entendem. Eu fiz aquilo com a maior naturalidade. Perdi o tempo, não consegui vir, mas eu fiz o que tinha que fazer. De repente, até um ensinamento para ele, que era pastor, que não estava compreendendo. Olha só, irmãos, eu tive uma experiência, há pouco tempo agora, 2 experiências. Eu entrei numa oficina para consertar o freio do meu carro. Sentei, aí a moça falou, vai demorar um pouquinho, tá? Você senta aí, mas você pode levar hoje. Aí eu sentei. Aí tinha uns homens sentados lá, a Vânia estava comigo, e eles conversando. Aí esse camarada aqui saiu um pouquinho, ficou esse cara aqui do meu lado. Eu não me lembro como que começou o assunto. Eu não me lembro. Eu sei, irmão, que eu comecei a falar sobre perdão. Aí eu comecei a conversar com ele e o Espírito Santo me impulsionava e eu com uma vontade de falar, eu falei, porque rapaz, a Bíblia diz que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. A Bíblia diz isso está escrito, é igual dar, você dá e você recebe. E comecei a falar, e ele me ouvindo. E eu falando sobre o perdão, que a gente tem que perdoar, por causa disso, e falando. Aí teve uma hora que ele me interrompeu e falou assim, mas tem coisas que você está falando aí, que eu não concordo muito não. Eu falei, mas por quê? Aí ele começou a dar os argumentos dele. Aí ele falou para mim assim, por exemplo, eu não falo com a minha mãe, eu não falo com meus irmãos. Já tem muitos anos. Aí eu falei, mas o que houve, cara? Até aí estava tudo bem, irmão. Estou falando com um cara que eu não conheço, que eu não sei. Eu briguei com a minha mãe, com meus irmãos, porque o meu pai, ele teve um problema sério com a minha mãe e se separou.
Só que o meu pai, ele pediu perdão para minha mãe e tentou se reconciliar, mas ela não aceitou. Não vou entrar nesse mérito, porque ele fez uma coisa ruim. Mas ele foi pedir perdão. E minha mãe não perdoou ele, trata ele mal pra caramba. E eu fui o único filho que peguei meu pai, levei para minha casa para cuidar dele, porque ele ficou doente. Aí ele olhou para mim e falou assim: cara, eu sou da Assembleia de Deus, a minha mãe é da Assembleia de Deus. Aí eu falei, eu dentro de mim, misericórdia. Ele é da Assembleia de Deus, a mãe é da Assembleia de Deus, o pai é da Assembleia de Deus. Eles conhecem a palavra, ouviram a palavra, mas ele estava irredutível. Cara, ó, esqueci, família, não perdoo, e que é muito difícil, meus irmãos estão tudo do lado da família, eu não quero saber. E eu comecei a insistir. Eu falei, cara, você fala... Agora está mais fácil para mim. Você pode ser usado por Deus para trazer a reconciliação na tua família, cara, com a tua mãe, com teus irmãos, porque você conhece a palavra, rapaz. Aí ele parou, ficou me ouvindo, me olhando. Eu falei, eu não sei por que eu estou falando isso aqui, cara. Eu estou falando para você esse assunto de perdão. Então Deus quer fazer um milagre na tua casa, quer usar você. Comecei a falar com autoridade com ele. Será que você não está entendendo isso, cara? Daqui a pouco a tua mãe vai morrer, daqui a pouco você vai morrer. E você vai encerrar a sua vida dessa maneira, sem falar com a tua mãe, com teus irmãos. Cara, fui falando. Eu até me emociono, porque ele falou para mim assim: tudo bem, eu vou procurar minha mãe. Só que minha mãe é uma pessoa muito difícil, embora ela seja da igreja, muito difícil de se lidar com ela. Eu falei, cara, você não precisa lidar com ela direto, mas você precisa tirar esse peso do teu coração. Você precisa, deixa que Deus vai fazendo essa obra devagarinho, com calma, não precisa ser apressado. Porque você conhece a palavra, cara. Tem que perdoar, tem que haver o perdão, principalmente com familiares. Aí eu encerrei, a minha peça ficou pronta, ele veio, aí ele foi, apertou minha mão, foi bom conversar com você. Irmão, eu não tenho papo na língua. Pode ter 10 numa sala, 20 numa sala. Eu sempre puxo um assunto. Para entrar ali com aquele pessoal. E eu fiquei tão satisfeito quando ele disse que ia procurar a mãe dele. Que ele poderia ser um canal. E agora, para encerrar, a última experiência que eu tive agora, semana passada. Eu entrei no borracheiro. Para consertar um Fiesta que eu tenho. Estava lá consertando, aí daqui a pouco o borracheiro começou assim. Ele cantando sozinho, ele assim. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Canta, irmão. Nada encontrarás de bom. E ele cantando. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E ele cantando, vai. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E ele cantando. Ensina-me a amar o meu irmão. E lá. A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. E ele levantando o carro. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu espírito, endireita
endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Irmãos, aí ele olhou para mim, levantou e falou assim, sabe por que eu estou cantando? Começou a chorar. Sabe por que eu estou cantando? E os olhos cheios d'água. Ele falou, porque era um homem miserável. Aqui dentro dessa borracharia, eu tinha uma arma em cada canto. Eu tinha uma arma ali, eu tinha uma arma ali, eu tinha arma, e eu era um homem mau, eu era um suicida. Eu queria matar minha mulher com as minhas 5 filhas, eu queria matar, eu tive desejo, depois eu ia me matar. E ele falando, chorando. Mas eu encontrei a verdade, ele falou, chorando para mim. Eu encontrei a verdade. Hoje eu vivo alegre, é por isso que eu estou cantando. Ele para mim, é por isso que eu estou cantando. Ele pediu um novo coração a Deus. Ele queria amar o irmão. Tu tem que ver, a pessoa passava por lá e bom dia, bom dia. O cara cumprimenta todo mundo. O cara é um cara alegre hoje, porque ele está praticando agora a palavra de Deus. A vida do cara mudou. Esse eu nem preguei, esse pregou para mim. Esse pregou para mim. Eu saí dali, eu fiquei emocionado, vendo ele cantando, eu já estava chorando também. Porque quando ele me contou isso, ele contando, falando, eu era um suicida, eu queria matar, eu queria fazer tudo de ruim, mas eu me encontrei. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu. E não cai, e não cai. Emerson, vamos encerrar, por favor, vamos cantar um hino aqui para encerrar. Preste atenção na letra desse hino que o Emerson vai cantar. E a gente vai cantar junto. Vamos ficar de pé para cantar esse hino? Vamos lá.